Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o imperialismo e a indústria da morte no Brasil. Antes de continuar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, como eu prometi, nos próximos tempos aqui no canal eu vou estar debatendo cada vez mais questão de ciência e tecnologia, complexo industrial da saúde, patentes, imperialismo, os monopólios estrangeiros, o poder da Big Pharma e tudo isso, né? Estou cada vez mais lendo tudo que o Outras Palavras, dentro da aba ali, Outra Saúde, vem fazendo uma cobertura muito boa sobre o tema, produzindo vários materiais, e eu quero cada vez mais dar minha contribuição para isso, né? Acho que não basta só a gente falar abstratamente viva o SUS, é preciso debater concretamente as ameaças que o SUS enfrenta, as ameaças à soberania nacional brasileira, os interesses estratégicos do povo trabalhador. E hoje a gente vai dar um exemplo na prática, concreto, empírico, fácil de perceber o que é imperialismo. Por quê? Muitas vezes a gente tende a reduzir o imperialismo àquela ação de política externa agressiva e militarista. Então é muito fácil para as pessoas visualizar imperialismo com os Estados Unidos invadindo o Iraque baseado numa mentira para tomar o petróleo iraquiano. Aquilo ali fica muito claro, muito abertamente configurado. Mas vejam, gente, o imperialismo é uma dinâmica de reprodução desigual do sistema capitalista global em que os países dependentes subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, tem uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho. Isso implica várias coisas, dentre elas, uma atuação política, ideológica, jurídica e institucional permanente dos países centrais do imperialismo e dos seus monopólios para manter o Brasil como um território consumidor de tecnologia, um território dependente de mercadorias complexas, um território sem capacidade de produção autônoma para suas necessidades estratégicas, desde um ponto de vista de soberania nacional e do interesse da classe trabalhadora. Ou seja, não pense que para se apropriar de riquezas dos países da periferia do sistema capitalista, o imperialismo precisa sempre fazer uma intervenção militar, invadir o país, fazer uma guerra, um golpe de Estado. Dá para fazer isso com a lava-jato aqui, com ação política ali, com ação jurídica ali, com a compra de um partido aqui, a compra de outro partido acolá, com chantagem, com lobby, com uma série de medidas de expediente. E a gente vai ver hoje um exemplo concreto do que é a atuação do imperialismo no Brasil, algo que pega a realidade brasileira, mas também pega Pernambuco. Atenção, viu? Atenção, algo que também pega Pernambuco. Vamos abrir aqui a matéria de Outras Palavras, novos remédios para o HIV, a saída da quebra de patentes, Lembra que no vídeo passado eu falei da questão do governo Petro, que estava quebrando as patentes. Vamos ver o que é que está acontecendo no Brasil. Eu não vou ler tudo, eu recomendo muito que vocês leiam a matéria, gente, por favor, leiam a matéria inteira, muito boa, muito informativa. Divulguem, especialmente divulguem, gente, entre os trabalhadores e trabalhadoras da saúde e usuários do SUS. Isso é o tema que precisa circular, precisa correr, todo mundo precisa saber o que é que está acontecendo, Então vamos sacar aqui alguns trechos, começando aqui. Porém, com o desenvolvimento acelerado das pesquisas e a fome das grandes farmacêuticas em lucrar ao máximo com seus produtos, o surgimento de novos medicamentos contra o HIV é constante. Junto disso, cresce para as instituições brasileiras o desafio de identificar quais deles podem ser realmente eficazes e acessíveis para o uso no país. Remédios como o Dolutegravir e o Cabotegravir, como vem noticiando o Outra Saúde, são as principais drogas a se tornarem objeto desse debate nos últimos anos, Dois medicamentos importantes aí no tratamento de pessoas com HIV. Visando a redução do custo do Dolutegravir para o SUS, um grupo de entidades enviou no mês passado uma carta ao Ministério da Saúde reivindicando o licenciamento compulsório do medicamento, isto é, a suspensão do direito de exclusividade da multinacional que o desenvolveu. O assunto é assinado pelo Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, GTPI. Gravem esse nome, viu, gente? Que o trabalho
do grupo de trabalho sobre propriedade intelectual é muito importante, é estratégico, é o tipo de coisa que deveria permear mais o debate público brasileiro. A galera faz, né, um trabalho indispensável para o Brasil. É isso, essa é a palavra, assim, indispensável. E eu vou estar nos próximos meses cada vez mais me apropriando do debate que a galera está fazendo, estudando, para trazer aqui para o canal. E estou tentando aí também ver se eu consigo trazer uma galera do GTPI para conversar aqui no canal, para fazer entrevista, fazer live juntos e tal, para socializar esse conhecimento, né? Pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS e pela Articulação Nacional de Luta contra a AIDS. Suzana van der Ploeg, acho que é assim que pronuncia, coordenadora do GTPI, conversou com outra saúde sobre o requerimento enviado ao Ministério, né? E aí, aqui vem a parte importante, se liga. Distribuído pelo SUS desde 2017, o Dolutegravir foi desenvolvido pela V5, acho que se pronuncia algarismo romano, uma joint venture entre as gigantes do ramo farmacêutico Pfizer e GSK. Em 2020, durante o governo Bolsonaro, o INPI concedeu sua patente à empresa sem anuência material da Anvisa, processo que o GTPI entende como ilegal, e a partir disso, a farmacêutica estrangeira tem se movimentado para impedir a fabricação de genéricos do medicamento no Brasil, abusando do seu poder de monopólio. Presta atenção, gente. Ó, isso aqui é o pulo do gato. Veja, o Brasil tem capacidade interna de produzir o Dolutegravir, que é fundamental para o tratamento de pessoas com HIV. Perfeito? Perfeito, né? A gente é capaz de produzir isso, inclusive com estrutura pública. Já eu vou chegar lá. Aí, no governo Bolsonaro, os monopólios estrangeiros dos Estados Unidos, a Pfizer e a GSK, vão e conseguem, né, fazer com que o Brasil perca o direito de produzir esse medicamento para a gente comprar da gringa. Então, ao invés de produzir internamente, a gente vai comprar de fora, pagando uma fortuna, pagando em dólar, pressionando a balança comercial brasileira, desviando não no sentido ilegal, desviando no sentido de mudar a rota, né, da riqueza, desviando bilhões que deveriam ir para o SUS, que deveriam ir para o gasto de saúde no povo brasileiro para os monopólios estrangeiros. Se ligou na malícia? Veja, no vídeo do meu canal, né, como a Índia se transformou na farmácia do terceiro mundo, eu faço um debate que o Brasil já tem hoje 20 bilhões de dólares de déficit comercial na saúde. 20 bilhões de dólares dá 100 bilhões de reais, gente. 100 bilhões de reais. É dinheiro, é riqueza que a gente está enviando para fora, enriquecendo os monopólios estrangeiros dos Estados Unidos. Aí se liga aqui na malícia. A história é ainda mais intricada porque, como membro da ABI já contaram ao Outra Saúde em janeiro, a V5 trabalha nos bastidores para estender ainda mais a sua patente em um processo que ocorre em segredo de justiça, porque já é surreal, né? A empresa busca impedir o Ministério da Saúde de comprar o Dolutegravir do laboratório farmacêutico Miguel Arraes, LAFEP, do governo do estado de Pernambuco, que já produz o medicamento a preço mais baixo por meio de uma parceria de desenvolvimento produtivo com um laboratório nacional. É uma flagrante sabotagem ao desenvolvimento do complexo industrial da saúde que o governo Lula III alega ser uma das suas prioridades. Deixa eu abrir a tela aqui, gente. Ano passado, como vocês bem sabem, eu fui candidato ao governo de Pernambuco. Até onde me consta, e aí eu posso estar errado, mas até onde me consta, até onde eu consegui acompanhar, eu fui o único candidato ao governo do estado que falou do LAFEP, né? LAFEP é uma empresa pública importantíssima de Pernambuco, estratégica, foi criada pelo governador Miguel Arraes na ideia de criar uma estrutura pública que garanta a produção de medicamentos a baixo custo, inclusive medicamentos voltados às doenças que mais atingem a classe trabalhadora, né? O que alguns chamam de doenças da pobreza. E aí, o LAFEP, nos últimos anos, vem perdendo investimento. O LAFEP, há muitos anos, eu não vou lembrar de cabeça agora, eu falei muito isso durante a eleição, mas eu acho que é 12, 11 anos, alguma coisa assim. Não tem concurso público, né, para contratar mais trabalhadores. E o governo de Pernambuco não tem um plano estratégico de expansão, de fortalecimento do LAFEP. Porque, veja bem, eu consegui debater isso na eleição,
mas só retomando o debate. Um governo estadual é um ente subnacional. O ente subnacional não, entre aspas, imprime moeda, não fabrica moeda, ele é um consumidor de moeda. Isso significa que um ente subnacional, ele vai ter para gastar o que ele conseguir de empréstimo, nacional ou estrangeiro, não importa, o que ele conseguir de empréstimo, o que ele arrecadar de imposto e o que ele conseguir de transferência do governo federal. Então, veja, um ente subnacional como o Estado, ele tem restrição fiscal. Ele não consegue criar moeda. Isso significa que para você fazer um governo popular, um governo que realmente atenda aos interesses da classe trabalhadora, um governo que trabalhe para ampliação e universalização de saúde, de educação, de cultura, de lazer, de transporte público, proteção ao meio ambiente, você precisa aumentar de maneira exponencial a capacidade de gasto desse governo. Isso é feito por meio de endividamento, pode ser a depender do sentido que você dá a esse gasto, porque pode ser um gasto que não tenha um efeito multiplicador, isso gere problemas de endividamento lá na frente. Isso pode ser feito aumentando a arrecadação por aumento de imposto, só que isso também tem um limite, já que, por exemplo, as grandes empresas têm a capacidade de mudar de estado. Aumentei a tributação no meu estado. A empresa vai e se muda para o estado vizinho, por exemplo. Então tem um limite para o crescimento da arrecadação a partir de uma dinâmica de aumento da tributação para o andar de cima, né? Isso no plano estadual, no plano nacional é diferente, viu, gente? Pelo amor de Deus. E tem aumentar a atividade econômica, né? Aumentar a atividade econômica para ampliar a arrecadação e ter mais capacidade de fazer políticas públicas, de construir direitos para a classe trabalhadora. O que eu defendi durante a eleição foi que, bicho, a gente tem uma posição aqui privilegiada, tendo o LAFEP junto com o SUS e o Brasil tendo um mercado consumidor gigantesco de medicamentos que tem um sistema de distribuição organizado de maneira centralizada a partir do SUS, Pernambuco pode e deve se transformar num dos maiores, se não o maior, polo produtor de medicamentos do Brasil. Então a gente poderia mobilizar o LAFEP, mais as universidades públicas aqui de Pernambuco, estaduais e federais, né, o PE, o FPE, o FRPE, garantir, né, um debate estratégico frente ao Ministério da Saúde e dizer assim, todos os medicamentos que têm patente vencida e que a gente compra de fora, a gente banca aqui, a gente tem um projeto de longo prazo para o LAFEP produzir. E o LAFEP poderia ser um grande polo atrator de riqueza, né, ser uma mola de crescimento de um setor farmacêutico em Pernambuco, que teria muito potencial de aumentar geração de emprego, aumentar a arrecadação, aumentar o papel estratégico de Pernambuco na economia nacional. Esse tipo de perspectiva estratégica de longo prazo é fundamental, né, para garantir um aumento sustentável da capacidade de gasto do governo do Estado para fazer política pública para a classe trabalhadora. Tem uma coisa que o Ciro Gomes fez lá no Ceará, quando era governador, e eu estudei isso durante a eleição, e é um bom exemplo. O Ciro, quando era governador, chegou para a Petrobras e falou assim, vocês têm aqui um passivo, uma dívida de ICMS, a gente perdoa essa dívida de ICMS, garantindo que a Petrobras crie uma fábrica de lubrificantes, né, uma refinaria de lubrificantes, que é a Lubinor, lá no Ceará. Veja, se abriu mão de uma receita imediata, mas em troca de criar uma refinaria que gera no longo prazo empregos, receita, estimula a instalação de outras cadeias produtivas naquele território. Então isso é uma visão estratégica, você garantir, né, que empreendimentos de densidade tecnológica e de alto potencial de geração de renda se instalem no seu estado, né, de maneira a pensar o aumento da capacidade de arrecadação e de gasto público daquele estado. Então a gente poderia fazer isso em Pernambuco. Mas como é que a gente vai fazer se o PSB passou 16 anos no governo, especialmente no governo Paulo Câmara, deixou o LAFEP à própria sorte, nunca teve um projeto estratégico para o LAFEP, e a governadora de Pernambuco parece que é a governadora de Marte, tá ligado? A governadora de Pernambuco simplesmente não fala do LAFEP, simplesmente não tem um projeto estratégico para o LAFEP, não fala qual é o papel do LAFEP na economia de Pernambuco, não entra em jogo, na disputa política em prol do LAFEP, nessa disputa com as empresas dos Estados Unidos, que querem proibir o LAFEP de produzir o medicamento e vender ao SUS. Então, assim, é como se o LAFEP não existisse, né? É como se o LAFEP fosse uma empresa pública de Marte. E aí Raquel Lira, como toda liberal, é uma entreguista, né? É uma inimiga da soberania nacional
é uma inimiga do povo trabalhador e é uma inimiga das empresas públicas, que são estratégicas para pensar a qualidade de vida da classe trabalhadora. Mas aí voltando, né? Voltando para sacanagem. Veja a dimensão da sacanagem. Olha isso aqui. Na massiva é a carta, né, gente? O GTPI se põe à disposição para oferecer subsídios técnicos que fundamentam o licenciamento compulsório do medicamento, por entender que tal situação viola o direito fundamental à saúde garantido pela Constituição. Para o grupo, são diversas razões que poderiam fundamentar o pedido. A soberania sanitária para que o Brasil não dependa de uma farmacêutica privada estrangeira para garantir o direito à saúde de seus cidadãos. A coordenação de políticas públicas para que o Estado não inviabilize o PDP que ele mesmo firmou. E mesmo a redução de preços, já que, presta atenção, segundo as expectativas oferecidas por Suzana, a produção do Lafep poderia ser comprada por R$1 a menos cada unidade em um universo de 180 milhões de comprimidos comprados anualmente. Gente, 180 milhões de comprimidos comprados anualmente. A produção do Lafep faz com que seja R$1 mais barato cada comprimido. Vocês conseguem dimensionar isso, gente? De quanto dinheiro a gente está falando? De quanta riqueza a gente está falando? Que ao invés de mandar para fora, poderia ficar no Brasil, barateando o preço do medicamento, melhorando a situação do SUS e das pessoas que precisam de tratamento. Mas aí, gente, a coisa piora, viu? A coisa piora. Em outro momento do texto, né? Ainda pegando a declaração do depoimento de Suzana, se liga só. Para completar, a Vi5, que também produz o cabotegravir, tomou uma outra atitude insólita. Depois de ter testado o medicamento aqui, ou seja, testou o medicamento no Brasil, a empresa decidiu não incluir o Brasil na lista de 90 países em que decidiu licenciá-lo voluntariamente. Repete-se um velho padrão colonialista. Nações como a nossa servem para conferir a eficácia das drogas, mas não para receber seus benefícios. Em parte, isso acontece porque o Brasil traz uma perspectiva de mercado excelente para a indústria farmacêutica, aponta Suzana. Gente, como eu falei no meu vídeo sobre a China ser a fábrica do terceiro mundo, o Brasil tem uma vantagem na negociação e no enfrentamento com esses monopólios estrangeiros, que é o Brasil é um mercado gigantesco. O Brasil é um mercado consumidor gigantesco. Por a gente ter escala de mercado, nenhuma empresa de nenhum setor, viu, gente? A propósito, nenhuma empresa de nenhum setor quer ficar fora do mercado brasileiro, percebe? Então a gente tem potencial de negociar, de fazer pressão, de fazer enfrentamento que, por exemplo, nossos queridos vizinhos da Bolívia ou do Peru não têm dado. Estamos falando de um mercado consumidor muito diminuto, muito pequeno e por aí vai. Aliás, até tem esse potencial de enfrentamento, só que é menos que o Brasil, percebe? Então os caras testam o medicamento aqui, deixam o Brasil de fora. Qual deveria ser a resposta do Brasil? A resposta do Brasil é fazer o licenciamento compulsório, ou seja, a quebra de patente, começar a produzir isso internamente e enfrentar a justiça burguesa, porque aqui, inclusive, nos últimos anos, se criou um padrão que lei judicial não se discute, não se cumpre. Não. Se a gente tivesse lideranças políticas comprometidas de verdade com a soberania nacional, com o interesse da classe trabalhadora, meu irmão, se fosse governador, nesse momento eu estaria dia sim, dia não, questionando esse processo judicial em segredo de justiça, defendendo o Lafep, explicando o que é que significa, explicando o quanto o Pernambuco está perdendo de emprego, está perdendo de arrecadação, está perdendo de potencial com medidas como essa, pô. Outra coisa, assim, cá entre nós, viu, gente? Sem querer dar ideia para ninguém. Outra coisa, eu sendo presidente da República, eu mandava a BIM investigar esse juiz. Investigar a atuação desse monopólio estrangeiro, essa Vi5 no Brasil, para descobrir quem está sendo financiado por lobbies de maneira ilegal, de maneira pouco transparente, para atentar contra a soberania nacional brasileira. Gente, isso assim, se você for para um debate com a população brasileira e dizer assim, vai para as cadeiras de rádio e TV e dizer assim, o Brasil tem capacidade de produzir esse medicamento. Aqui a gente pode produzir ele em Pernambuco, em parceria com outro laboratório nacional, e a gente pagaria R$1 a menos em cada unidade. A gente precisa de 180 milhões de comprimidos por ano e é produzindo no Brasil. A gente pode economizar R$1 em cada unidade comprada. Isso é fundamental para garantir a saúde, o bem-estar das pessoas que têm HIV, para fazer o tratamento.
tal, e tem um laboratório estrangeiro aqui que está querendo impedir isso, e explica tudo isso para a população. Gente, a gente ganha esse debate, a gente ganhou esse debate, inclusive em 96, né, na quebra de patentes, tá ligado? Que o ministro era José Serra, um tucano, um entreguista, mas o Brasil vivia um perigo muito grande, né, na questão da expansão do HIV, e aí enfrentou-se esse debate e o Brasil ganhou. A Colômbia aqui do lado, eu falei isso ontem, no vídeo de ontem do canal, a Colômbia está enfrentando esse debate, está ganhando. Dá para fazer, gente. Agora a questão é criar uma outra gramática política, né? Uma gramática política que tenha compromisso com colocar a classe trabalhadora na jogada, com politizar, com explicar, com debater os grandes temas com o povo brasileiro, com mobilizar, com chamar para o enfrentamento, com ter compromisso, com ter princípios inegociáveis. Tipo assim, meu amigo, veja, não é negociável prejudicar a saúde do povo brasileiro em prol do lucro de duas grandes empresas dos Estados Unidos. Acabou. A gente vai fazer o licenciamento compulsório e acabou. Ah, não, mas para estar em segredo de justiça. A gente vai fazer um questionamento, um enfrentamento público a esses juízes. A gente vai investigar a atuação dessa empresa aqui no Brasil para saber quem é que está recebendo dinheiro, quem é que ela está cooptando para fazer lobby. A gente não vai aceitar isso. A gente precisa colocar em tema, porque, bicho, na moral, de verdade, assim, o brasileiro médio, ele pode não entender todas as nuances, os meandros de um debate, de uma questão como essa. Mas se você chegar para o brasileiro e explica e diz assim, ó, em resumo, tudo isso que a gente está fazendo é para deixar seu remédio mais barato. É para baratear o preço dos remédios. Bicho, todo mundo vai apoiar, gente, porque todo mundo quer remédio mais barato. E aí, como todo tema político, vai ter níveis de compreensão diferentes, né? Algumas pessoas vão compreender de maneira mais profunda o que é que se trata, outras pessoas menos, mas ninguém é a favor de pagar mais caro no remédio, não, gente. Tá ligado? Assim, vamos apostar na inteligência do povo, na mobilização popular, na organização popular, em debater os grandes temas estratégicos do país com a nossa classe trabalhadora, que a nossa classe trabalhadora vai junto. E é para isso que deveria servir uma estrutura de uma presidência. O presidente da República pode convocar as cadeias de rádio e TV a qualquer momento. Se ele quiser, ele pode toda semana convocar as cadeias de rádio e TV. Vamos lá, gente. Tipo assim, não é possível que a gente vai naturalizar esse processo de rendimento, de entrega, de expoliação permanente do Brasil e do povo trabalhador do país. É possível enfrentar, é possível mudar. O exemplo vem da Colômbia, o exemplo já vem do Brasil. O próprio governo Lula, em 2007, por exemplo, comprou um enfrentamento semelhante e ganhou, sabe? Então a gente não está cobrando que o Lula faça nada, inclusive que ele não já tenha feito, sabe, gente? Vamos lá, vamos debater, vamos divulgar, vamos circular informação, que a gente precisa mudar essa situação, a gente precisa defender o SUS, a gente precisa defender um complexo industrial da saúde nacional, a gente precisa defender o LAFEP, a gente precisa defender a saúde do povo trabalhador e a soberania nacional do Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.